Olá! Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Hoje eu senti a necessidade de revisitar um tema porque é uma palavra, é uma conduta que deve estar presente em nosso dia a dia. Empatia. Jesus era uma pessoa empática? No que consiste a empatia? Ela consegue melhorar nossas relações interpessoais? É-nos possível o seu aprendizado? Jesus, ao dizer: "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", posicionou-se como alguém que acolhe o outro em suas dores e dificuldades, fazendo isso, no entanto, de uma maneira muito especial. Segundo os Evangelhos, ele nunca desprezou quem quer que fosse. Sempre acolheu, entendeu, valorizou, consolou e encorajou todos aqueles que, de uma forma ou de outra, solicitavam sua atenção e também sua ajuda. Jamais puniu as criaturas em seus deslizes. Primeiro, porque compreendia a fragilidade e a falibilidade inerentes à condição humana. E segundo, porque vislumbrava nos erros uma possibilidade de aprendizagem e mudança interior dos próprios faltosos. A sua disposição para com os outros foi tão intensa e marcante que o Evangelho de Mateus registra como sendo essas as suas palavras: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas." A exemplo do Cristo, quando o indivíduo deseja verdadeiramente socorrer o outro em seus embaraços e dificuldades, é necessário que adote uma postura de acolhimento e também de compreensão. Nunca de condenação, mas para que esse comportamento se torne viável, dentre as virtudes necessárias, é imprescindível deixar-se conduzir também pela empatia. Essa é a nossa palavra. Segundo definição, a empatia é um estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com a outra, presumindo sentir o que esta está sentindo. Empatia é, portanto, sinônimo de uma profunda e penetrante compreensão entre as pessoas, e ninguém na história evidenciou-a de maneira tão enfática quanto o nosso irmão Jesus. Então, como nós estamos aqui hoje revisitando esse tema, esse comportamento, né, essa possibilidade de transformação que está disponível para todos nós, que é a empatia, nós precisamos olhar com uma profundidade maior o que é a empatia. A empatia é quando nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. Então, nós podemos pegar aqui pelas coisas mais simples da nossa vida até as coisas mais complexas. Então, como as coisas complexas parecem que estão sempre distantes de nós, vamos então começar pelas lições menores. Vou pegar por um exemplo bastante comum do nosso dia a dia, bastante simples. Muitas vezes, para nós que somos motoristas, nós estamos no trânsito dentro da nossa cidade. E o trânsito tem aquela velocidade cadenciada, né, lenta ali. E nós vemos lá na frente um carro, como a gente costuma dizer, embicando para sair com a seta ligada, e nós estamos indo em direção a esse carro. Nem todas as vezes nós paramos e deixamos com que aquele irmão nosso ou aquela irmã saia daquela vaga, aproveitando ali do retardo que nós estamos fazendo no trânsito para que ele possa sair
com tranquilidade. Na maioria das vezes, nós acabamos por fingir que não estamos vendo, mesmo ele estando com a seta ligada, estando com o carro embicado para a rua. Nós achamos assim que nós sempre estamos com pressa. Às vezes sim, mas às vezes não. Ou melhor, na maioria das vezes nós não temos toda essa pressa que nós colocamos no nosso dia a dia. Eu digo assim, uma pressa que nos incapacite de dar a vez para que o outro consiga simplesmente sair da vaga do carro, que ele estava estacionado, que vai demorar 3 segundos para ele manobrar o carro e sair. Então essa chamada, esse convite que nós estamos aqui hoje, mais uma vez fazendo, para que possamos pensar com uma profundidade maior na empatia, é para que nós observemos que nós podemos exercitá-la em pequenas coisas, como esse simples exemplo que eu dei agora, uma questão de uma vaga de trânsito. Nós podemos nos colocar no lugar daquele motorista que está ali pleiteando a sua saída e não vê a oportunidade, porque os motoristas que somos nós, não damos a vez para que ele saia com o carro. Então a empatia, ela engloba tudo isso. Se nós nos colocarmos ali na situação do motorista que está ali de partida, o que nós gostaríamos de receber ali? Nós gostaríamos de que algum motorista que tivesse empatia, nos cedesse a vez, né? Que se colocasse no nosso lugar, porque nós estamos tentando sair com o carro e ninguém cedeu a vez para nós. Mas a empatia, ela propõe justamente isso, que nós, em fração de segundos, nos transportemos ali, troquemos de lugar com aquele que está dentro de uma situação em que muitas vezes nós somos ali os juízes, os críticos, e simplesmente façamos essa troca, ao invés de perder o nosso tempo no sentido de julgar o outro, que nós nos coloquemos no lugar dele, para que tentemos ali enxergar com os olhos que ele está enxergando aquela saída de vaga, como a gente colocou aqui nesse exemplo. Porque o convite à empatia e a prática da empatia, cada vez que a gente praticar um pouquinho, ela vai fazendo mais parte de nós. Mas se a gente não fizer esse abraço à empatia, se nós não deixarmos que ela faça parte do nosso dia a dia, ela vai ficando cada vez mais distante. E para muitos de nós, ela fica até mesmo desconhecida. Ela fica inalcançável. Porque a partir do momento que nós não paramos para refletir sobre a empatia, nós achamos que isso nem faz parte da nossa vida. Isso faz parte, talvez, da vida do outro. Mas por que ela não pode fazer parte da nossa vida? Se o convite à empatia está disponível para todo mundo. Nosso irmão Jesus, como estamos sendo orientados mais uma vez por um texto, nos exemplificou dessa forma várias vezes. O pequeno texto ele fala de algumas coisas, mas a gente percebe que dentre as coisas que são colocadas ali, o texto nos mostra que Jesus sempre acolheu, sempre entendeu, sempre valorizou, consolou e encorajou todos aqueles que de uma forma ou de outra solicitavam sua atenção e sua ajuda. E ele jamais puniu as criaturas em seus deslizes. Então por que nós nos colocamos ainda no patamar de que nós não podemos ceder a vez? Porque ainda temos essa postura de apontar o dedo e julgar o outro que foi pego em erro. A postura da empatia, que é o convite de hoje, mais uma vez, é como se fosse um convite sendo feito novamente, é para que nós nos transformemos.
E para que nós possamos nos transformar, nós precisamos refletir, nós precisamos entender, nós precisamos ver, né, exemplos de empatia, para que quando surgir a oportunidade de colocarmos a nossa empatia em prática, nós consigamos fazer, porque nós entendemos o conceito. Então nós estamos recebendo o exemplo não de irmãos encarnados e com dificuldades, como todos nós temos e todos nós somos, né? Espíritos reencarnados, matriculados numa escola da vida, para que possamos burilar, né, o nosso comportamento, onde ainda estamos falhando, as coisas que nós não conseguimos alcançar do nosso espírito. E esse convite é para que nós possamos realmente fazer as coisas acontecerem de uma forma mais ampla e mais comum. Que nós não enxerguemos mais a palavra empatia como algo que o outro deve fazer por mim ou para mim, mas que nós nos sintamos parte desse movimento de empatia que nós precisamos fazer para que o nosso bairro mude, nossa cidade mude, nosso país mude, o planeta mude. Cada um fazendo a sua pequena parte. O movimento de empatia, né? Essa doação, essa possibilidade de abrir mão de nós por um segundo, do nosso egoísmo, para que possamos olhar o outro com outros olhos. O olhar de quem enxerga no outro uma oportunidade de ser útil. Que enxerga no outro uma oportunidade para aliviar a dor do outro, aliviar a falta de algo que ele tem, né? Poder ajudar em alguma necessidade que o outro tem. Mas nós só conseguimos realmente fazer esse movimento se nós trouxermos conosco essa possibilidade de trabalharmos, né, de caminharmos a cada dia com empatia. E o que é empatia mesmo? Empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro para que possamos, primeiramente, entender o que aconteceu. Empatia é um estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com a outra, presumindo sentir o que está sentindo o outro. Então, para que nós possamos fazer esse movimento, volto a falar, precisamos abrir mão de nós, ali por alguns segundos, algum minuto que seja, para que possamos entender aquela situação. E se for necessário que nós cedamos ali a nossa vez, que nós façamos sem esperar por algo em troca, esperar por um pagamento, sempre. Por que sempre estamos esperando por pagamentos materiais? Muitas vezes, nós precisamos simplesmente ser úteis. E nem sempre a possibilidade de nós sermos úteis quer dizer que seremos remunerados. Porque nós somos espíritos e estamos numa caminhada material para que possamos aqui intercambiar informações, intercambiar sentimentos, e muitas vezes deixamos essa oportunidade passar, sempre aguardando que uma nova oportunidade será dada mais à frente. Mas essa outra oportunidade, ela tem que vir do jeito que nós queremos que ela venha, configurada da forma que nós achamos que deve ser o correto para que nós possamos realmente aprender. E não é assim que as coisas funcionam. Nós somos oportunizados a todo tempo. Às vezes ficamos esperando a gigantesca chance de utilizarmos aí, agora que já sabemos o que é, estamos sendo relembrados aqui da empatia, e ficamos ali esperando essa grande chance e deixamos escapar entre os nossos dedos a chance pequena que tem o mesmo efeito da chance grande. Porque o que vale é o sentimento de empatia. Naquele momento ali, chegar até nós aquele entendimento de que eu cedi a vez
eu me coloquei no lugar do outro que estava saindo com o carro da vaga e entendi que se eu estivesse no lugar dele, eu também gostaria que alguém parasse e me fizesse sinal para que eu pudesse sair em segurança. Mas ainda assim, muitas vezes escolhemos pela grande oportunidade, a grande oportunidade de aparecer, de ser veiculado, né, nas mídias, nos meios sociais, como uma situação que chegou e, olha, o fulano A, o fulano B, ele utilizou de toda a sua empatia para poder ajudar o próximo. E não é isso que Jesus nos ensinou. Em nenhum momento fala que Jesus aguardou que chegasse a multidão para ele poder trabalhar. Ele simplesmente foi lá e fez o que tinha que ser feito. Então, que nós consigamos trazer para o nosso coração esse sentimento de empatia e possamos colocá-lo em prática, iniciando ali pelas pequenas coisas dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade e pelo mundo afora, se nos for permitido atuar assim. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos nos reencontrar aqui por infinitas vezes para conversar sobre a nossa abençoada doutrina espírita. Que assim seja, graças ao bondoso Deus.